Você vai morrer, a justiça já decidiu, sem apelações ou segundas chances. Cada dia vira uma contagem regressiva, mas o que destrói não é a execução, e sim tudo antes dela. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar como realmente é viver e morrer no corredor da morte, no primeiro dia. Você já cumpriu pena no início dos 20 anos, mas saber que o Estado quer te matar é algo totalmente diferente. Sua esposa e 2 filhos esperam por você em casa. Eles ainda não compreendem a morte. Quando a mãe deles disse que o papai ia embora, ela realmente quis dizer que ele não voltaria. Esse pensamento te acompanhou na recepção e orientação, mais pesado que as correntes nos pulsos. Não é como uma prisão comum, nem como antes. A segurança é bem mais rígida, com algemas e correntes. Eles te colocaram na traseira de uma van com janelas escuras e 2 policiais armados ao lado. Dessa vez você parece importante. Não há outros prisioneiros. Você não tinha pertences para registrar. Por que você precisaria deles? Não é como se fosse pegá-los ao sair, e isso não sai da sua cabeça. Isso é para sempre. O procedimento foi o mesmo: revista íntima, impressões digitais, foto e receber o seu uniforme. Macacão branco com departamento de correções em letras pretas grandes nas costas. Identificação do preso 18.915-088. Agora você é um dos cerca de 2.000 presos no corredor da morte nos Estados Unidos da América. Esse número varia. Os Estados Unidos da América executam de 20 a 30 detentos por ano, a maioria homens, e há apenas cerca de 47 mulheres no corredor da morte. Agora, não há dúvidas sobre algum motivo para você não cumprir sua pena. No geral, o corredor da morte não é um lugar de socialização, pois fica trancado 23 horas por dia. O orientador disse: "Você teve sorte. Aqui presos confiáveis no corredor da morte podem conseguir trabalho." O médico da prisão pergunta sobre seu estado mental após ser informado que futuramente será executado. Você diz a ela que está tão bem quanto possível. Diante das circunstâncias, você tem a sensação de que vai ver muitos psiquiatras daqui para frente. Já leu sobre a síndrome do corredor da morte? Pessoas enlouquecem, deliram e ficam psicóticas após tanto tempo isoladas esperando a morte. Isso definitivamente não vai ser fácil. Uma escolta armada te leva pela prisão até o bloco do corredor da morte. Vai ficando cada vez mais silencioso à medida que você anda. O corredor da morte é silencioso, diferente da população geral, e isso fica claro ao parar diante da cela. Uma atmosfera de miséria e tormento. Este realmente é o fim da linha, mesmo. Em algum momento, você vai receber uma opção que deve ser o pior cardápio do mundo. Cadeira elétrica? Prefere o pelotão de fuzilamento? Humor mórbido? Isso é comum no corredor da morte. É a única forma de lidar com a morte iminente. Mérito ao seu estado por ser generoso e oferecer 3 opções. Acha que vai escolher ser gaseado? A cadeira elétrica parece cruel demais. Sobre a morte por fuzilamento, apesar de parecer rápida, ninguém quer levar um tiro no coração. Muito brutal, mas é bom ter opções. A situação da prisão é complicada. O Estado ficou sem drogas para injeção letal, por isso colocaram a opção do gás na mesa. Você contou sua decisão para sua esposa ao telefone e ela chorou. Ela deve ter lido sobre a nova câmara de gás de cianeto, do mesmo tipo que os nazistas usaram. 7 estados dos Estados Unidos da América têm essa opção, mas não a usam há tempos. Agora, seu estado é o 8º. O primeiro mês foi tranquilo. Ninguém fica jogando cartas aqui, nem há muitos gritos vindos das celas. Os prisioneiros do corredor da morte são um tipo muito mais contido de condenado, bem diferente dos presos comuns. A movimentação é principalmente dos agentes checando a cada hora se todos estão aqui. Assassinos, invasores de casas, matadores de crianças e um serial killer ao lado. Isso é algo que você nunca quis dizer. A cela é espartana, mas ao menos a porta tem grades, não uma placa de aço. Isso a torna menos claustrofóbica. Há uma cama de concreto com um colchão fino, um vaso sanitário de aço e uma pia perto da porta, e uma única prateleira vazia, exceto por uma foto sua com sua família tirada antes de você cometer o pior erro da sua vida. Este é seu lar, o último lugar que conhecerá antes das celas de observação da morte e do seu grande dia. Se não conseguir a comutação, sua advogada prometeu lutar por você. O tempo médio que um prisioneiro fica no corredor da morte antes de morrer é de cerca de 20 anos. Alguns aguardaram mais de 30 tempo demais para uma execução.
O custo varia de 15 a 3 milhões de dólares por ano, dependendo do estado. O Texas é diferente. Um detento foi executado lá após só 8 meses. Mas se você ficar aqui por 20 anos bem, isso vai custar ao estado 60 milhões de dólares. Sinceramente, você não acha que vale a pena. As luzes fracas da cela acendem sozinhas às 4h30 e o café da manhã chega às 5. Um prisioneiro traz em um carrinho e coloca pela abertura da porta. Nas grades, faz frio e servem sempre a mesma comida ruim. Ovos em pó, mingau, pão branco barato e maçã. Com sorte, o suco de laranja parece vazado de bateria. O almoço chega entre 10h30 e 11h. Normalmente é um sanduíche de carne misteriosa. A última refeição é às 4. Tudo é barato e ruim, mas pelo menos tem cantina. É assim que você recebe televisão e rádio. Conteúdo ruim, aprovado pela prisão, com muito beisebol e religião. Felizmente, tem a biblioteca da prisão. Você já teria enlouquecido sem algo para ler? O que você não tem é tempo de pátio. Não é com outros prisioneiros. Os agentes te levam algemado e acorrentado, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Fica sob um abrigo e atrás de um muro, então você não consegue ver muito do céu nem sentir o vento. É uma grande perda quando isso é tirado de você. Espero que logo deixem você trabalhar, mas isso significa encontrar seus vizinhos cara a cara. E aqui é o corredor da morte. Alguns desses caras foram condenados por crueldades. Semana passada, no 6º mês, te ofereceram um oxy. Você já viu muita gente morrer por essa droga. Após meses isolado e com uma data de morte marcada, acabou se sentindo tentado. Você quis saber como as drogas chegavam ao corredor da morte até descobrir. É igual a uma prisão comum. Agentes corruptos, pacotes enviados para dentro ou passados durante as visitas. O entregador ofereceu para você $130 na conta da prisão, é muito por um comprimido, mas é assim lá, disse o cara. Nas ruas, 50 drogas estão disponíveis até no corredor da morte. Recentemente, 4 homens foram executados no Alabama e exames toxicológicos revelaram o uso de maconha, metanfetamina, sintéticos e heroína. Mas a dor para. Você imagina que sua esposa visitou, se sentiu diferente, estranha. Você guardou muita coisa para si mesmo. Ela trouxe as crianças, mas você pediu que não fizesse isso até que fossem grandes, para entender por que o pai não voltará. Você pediu que ela seguisse em frente. Ela diz que vai, mas ainda não. Você não consegue ficar aqui sentindo que está arruinando a vida dela também. Ela tem essa ideia maluca. Você terá comutação, mas continuará preso sem liberdade condicional. Você matou um homem que também tinha esposa e 2 filhos numa briga de bêbado. Ele atacou primeiro, você revidou, ele caiu forte na calçada, não era sua intenção matá-lo. Você afirma que foi legítima defesa, mas sabe que não há desculpa. Agora você traumatizou uma mulher e 2 crianças, de 12 e 14 anos. Ela disse que talvez queira participar de um programa de justiça restaurativa, chamado Diálogo entre Vítima e Ofensor. Diálogo entre Vítima e Ofensor. Você teme essa possibilidade e a vergonha, mas ela merece isso. Além disso, isso te ajudará a entrar no programa de trabalho. No primeiro ano, você sente falta da chuva no rosto, mas sente ainda mais falta de olhar para as estrelas. No corredor da morte só há baratas, aranhas e às vezes um rato. Você não para de se torturar. Lembrar das vezes que acampou com sua esposa ou ficou bêbado em uma cantina no México durante uma tempestade tropical é doloroso. É o paradoxo do corredor da morte para todos. Tudo de bom e todo o amor que você recebeu ou sentiu viram tortura. Aqui você se questiona se era melhor nunca ter amado. A natureza compensa a dor com a mesma medida de felicidade. Assim, todos viram filósofos no corredor da morte. Ainda tem uma parte de você que pensa, só acaba logo com isso e me mata. Mas aí você contempla a não existência. Agora ainda é algo abstrato, mas você sente que vai se tornar muito real daqui a alguns anos. Pelo menos você conseguiu um trabalho na equipe de serviço. Nem todos os corredores da morte nos Estados Unidos da América oferecem empregos, porque alguns presos são muito violentos. O prisioneiro do corredor da morte foi morto espancado na Califórnia em 2024. O serial killer Jeffrey Dahmer foi espancado até a morte com uma barra de ferro nos anos 90 na academia da prisão, junto com outro detento. Não há academia aqui, e sinceramente você nem sabe se quer esses caras te observando com barras de ferro. Seu trabalho é na lavanderia, enfiando lençóis nas máquinas e dobrando-os por 6 horas por dia.
Não parece grande coisa, mas o alívio de sair da sua cela é como se deitar em uma praia em Barbados. Você já teve 2 parceiros de dobra, um deles o assassino em série da cela ao lado. De você, um velho que matou a esposa, a sogra e outras mulheres. Ele gosta de se gabar que ainda recebe propostas de casamento de correspondentes. Aparentemente, quando mulheres se apaixonam por assassinos, isso se chama hibridofilia. Você evita conversar com ele, que claramente está sob muitos remédios controlados. Ele é perturbado e mau até o osso. Tim matou a esposa durante um surto psicótico após usar metanfetamina. Ele parecia muito traumatizado e disse que seguia ordens de um anjo com quem se comunicava, senão queimariam no inferno. Você quase não fala sobre isso com ele. Ele adora boxe. Na era de ouro dos pesos pesados, debater quem é o melhor toma quase todo dia. Uma pesquisa mostrou que 58% dos americanos são contra a execução de prisioneiros com sérios problemas mentais. 28% disseram que sim. Provavelmente mudariam de ideia se conhecessem Tim. Hoje em dia, parece que muitos americanos estão mudando de ideia sobre a pena de morte. 80% eram a favor em 1990, mas agora apenas 53%. Você sempre apoiou isso, até vai entender 5º ano. Às vezes, ao assinarem a sentença de morte de um detento, o ambiente fica triste. Ele faz sua última caminhada, se despede e pronto. Menos um homem, você troca de cela e segue para a próxima. É como aquele jogo da velha da televisão, só que quando apaga, alguém se foi para sempre. Cerca de 10 meses atrás, Tim foi encontrado morto em sua cela. Na última vez que falou com ele ria dizendo que Mike Tyson no auge venceria Lennox Lewis, e então partiu. Síndrome do corredor da morte. Alguns não suportam, mas nem sempre é claro. Ao falar com eles já sente sua ausência. Ele cometeu um crime terrível, mas certas coisas que contou sobre sua infância te arrepiaram. A maioria dos detentos aqui sofreu abuso. Sua esposa te enviou um livro sobre assassinos em série quando estava em Roma. O livro citava um estudo do FBI. 45% dos assassinos em série relataram abuso físico e 74% abuso psicológico na infância. Como Tim, que deveria ser boxeador, não assassino viciado em metanfetamina. Ok, uma boa notícia. Algo raro para você. No corredor da morte, seu estado aumentou o limite de gasto dos presos na última refeição. Agora são $100 melhor que quase todos os outros estados. Na Flórida é menos da metade, ainda menos em Oklahoma e Texas, talvez o pior para quem está no corredor da morte. Você nem pode escolher seu novo colega de trabalho. Phil, que incendiou uma casa com uma família dentro, porque ele fez isso, não para de falar da última refeição e parece animado. Alguns aqui podem ter dificuldades de aprendizagem. Ele parece se importar mais com nuggets de frango grátis, com molho barbecue, do que com morrer. Você tentou explicar para sua esposa por que ainda estava escolhendo gasolina, mas ainda assim isso a deixa chateada só de pensar. Na visita seguinte, ela trouxe uma folha com estatísticas erradas. Gaseificação, 54%, o que considerou alto. Nos anos 60, eles sentavam e suportavam dor por 20 minutos sufocando. Uma citação de um médico da Escola de Medicina Johns Hopkins. A pessoa está, sem dúvida, sentindo dor e ansiedade extrema. A sensação é parecida com a dor de um ataque cardíaco. Então você perguntou, você prefere morrer de ataque cardíaco ou esperar no escuro por alguém para atirar em você? Ou talvez sentar e ser frita por uma corrente elétrica tão forte que pode incendiar seu corpo? A reação dela foi compreensível. O melhor dos últimos 5 anos foi o diálogo entre vítima e agressor. Você encarou a esposa e os filhos do homem que matou, pronto para responder se ela perguntasse. Por que fez isso? Ela não perguntou, já sabia e só queria ver de perto o homem que destruiu sua família. Ela disse que não era como você esperava. Preparou-se para raiva e lágrimas, mas recebeu perdão, calma e compreensão. O filho te olhou como se odiasse, e você até esperava isso, mas com o tempo ele também ouviu. Você contou que estava muito arrependido, cometeu um grande erro e entenderia se quisessem sua morte. Eles não apoiam a pena de morte, mas estarão lá quando você morrer. Me desculpe, você repetiu enquanto eles saíam. Todos te olharam como se dissessem, você destruiu nossas vidas e a sua também. Dizem que ter um filho transforma o homem. Talvez transforme, mas encarar quem perdeu alguém por sua culpa te envelhece. 50 anos, ano 10. Já viu homens fazendo a última caminhada pelas celas até a van que os leva para a casa da morte?
É a parte mais pesada de estar no corredor da morte. O som das algemas, o arrastar dos pés e saber que você nunca mais vai ver aquele homem. O último tinha só 29 anos, passou 10 anos aqui dentro e o tempo dele acabou. Seu caso foi adiado porque o tribunal decidiu que você não teve representação adequada. Você gostava do antigo advogado do estado, mas os novos dizem que sua sentença pode ser comutada. Prisão perpétua sem liberdade condicional não é um sonho, mas é preferível à escuridão eterna. Seus filhos te visitaram na semana passada. Sua esposa já seguiu com outra pessoa, embora sem pedir o divórcio. Isso é problema dela. Você se colocou nessa situação. Você sente pena das crianças, pois sofrem bullying na escola. Só na outra semana, seu recurso apareceu de novo nos tabloides. Assassino envergonhado em letras grandes e negrito, dizia o artigo. Você tentava fugir da sentença, alegando perda de emprego, 2 filhos e depressão. Um amigo da vítima considerou isso um insulto vergonhoso à memória dele por um homem covarde que foge da justiça. Como explicar isso para adolescentes? E é mais que isso. Uma parte de você está podre, sempre esteve, e você não pode dizer isso a eles porque uma parte de você está no DNA deles. Com uma sentença de morte, você se torna uma espécie de celebridade sombria. Jornalistas batem na porta da sua esposa, aparecem na prisão, ativistas e cidadãos solidários te escrevem cartas. Talvez seja por isso que você nunca usou drogas todos esses anos, para não decepcionar as pessoas. Tantas coisas estranhas passam pela sua cabeça no corredor da morte. O tempo começa a parecer uma ilusão. Você só espera ser um cérebro numa caixa. Você nunca foi religioso, mas ultimamente se pega pensando na vida após a morte, se perguntando se talvez exista outra chance em algum lugar, outra oportunidade de fazer as coisas certas. O mais difícil é saber que um dia você terá que se despedir dos filhos. Por lei, você pode escolher suas testemunhas para a sua morte. Você não pode pedir que seus filhos estejam lá, mas quer que sua esposa assista pelo vidro. Você não pode morrer sem sentir o amor dela por perto. A sala terá várias testemunhas do Estado, algumas provavelmente querendo sua morte, mesmo sem te conhecer. Ser desprezado por desconhecidos é difícil. Há 10 anos isso não te incomodava, mas a cada ano que passa fica mais difícil aqui dentro. Tic-tac, tic-tac. É como se preparar para o pior encontro da sua vida todos os dias. Ano 20, o governador assinou a sentença de morte, mas ainda há petições e pedidos de suspensão dos advogados. Alguns homens conseguiram suspensões do Tribunal Federal de Apelações minutos antes da execução, mas só para morrer alguns meses depois. Se for honesto, você nem quer mais 20 dias ou meses, só seria mais espera e fingimento. A esperança. Quantas cartas de despedida e últimas visitas emocionadas você pode ter antes que pareçam sem sentido? Elas parecem ridículas. Isso é tortura para todos. Você tirou a vida de alguém e merece punição. Mas essa execução ritualizada com formulários, testemunhas e assinaturas parece errada. Um homem deve pagar pelos crimes, mas olho por olho é antiquado. No corredor da morte, pensamos muito no passado. Onde tudo deu errado? O que fez você se tornar a pessoa que se tornou? Todo mundo aqui é resultado de vidas que deram errado muito cedo. Você os observa e imagina quando eram crianças felizes que precisavam de carinho. Pensar em quem você era ao começar esse caminho é como ver a vida de outra pessoa por um vidro fosco. Toda a sua infância é um borrão de violência, caos, pais que não se importavam, bairros que pareciam campos de batalha. Parece que você nunca teve direção, como se tivesse crescido na neblina. De repente, você se vê parado sobre um corpo morto com sangue escorrendo por um bueiro. Você teve tempo para ler a jurisprudência, estudar os recursos da pena de morte, decisões da Suprema Corte e os relatos da cena do crime. Quando a vítima é uma criança ou uma mulher torturada antes de morrer. Você para de sentir pena do homem na cadeira elétrica ou na câmara de gás. Alguns dos executados cometeram atos horríveis, mas ainda acho incivilizado matá-los. Metade dos homens aqui dentro deveria ter sido internada muito antes de cometerem seus crimes. De repente, mais funcionários do Departamento de Correções passam a checar seu bem-estar e perguntar sobre seu sono. Se precisa de um capelão, te dão formulários, cremação ou enterro. Quem fica com as cinzas? Quer uma última refeição? E quanto aos seus pertences? E de novo, você tem certeza de que está bem? É difícil descrever como é incrivelmente estranho quando as pessoas que estão prestes a te matar são tão cuidadosas e gentis. Certo, agora é sério. Na última refeição, a maioria escolhe besteira.
John Wayne Gacy pediu camarões fritos, balde de frango do KFC, batatas fritas, meio quilo de morangos e refrigerante. Um açougueiro do Mississippi matou um homem em 96, deu o corpo aos jacarés e feriu a namorada da vítima. Para sua última refeição, ele pediu mais de 30 mil calorias, 2 pizzas grandes da Pizza Hut, 10 blocos de queijo parmesão, batatas fritas com queijo nacho, milkshakes e mais. Deus abençoe a América. Você pediu cordeiro, batatas assadas, cuscuz, salada grega com molho de hortelã e suco de vinho tinto. Comece com patê de fígado de pato e vieiras grelhadas e finalize com um bolo de chocolate cremoso, por que não? É mais barato que outras opções e disseram que você pode escolher qualquer coisa se houver restaurante próximo que prepare. Algumas pessoas do público vão ficar furiosas, mas até agora isso custou talvez 60 milhões de dólares em impostos, então mais 100 não vai quebrar o banco. Não vai demorar muito até que eles tenham que te levar para a van até a Casa da Morte, que não fica longe daqui. O trabalho parou para você escrever cartas e receber visitas finais. O último cara com quem você trabalhou na lavanderia era um garoto, de 21 anos, que assassinou os 2 pais que eram bem ricos. Ele disse que os pais abusaram dele e do irmão. É instruído, lê livros sofisticados, te apresenta ao budismo e Alan Watts. Quer estudar aqui, mas não sabe exatamente o que. O conhecimento não deveria te levar a algum lugar. Isso ocorre antes da data da execução. Tudo parece sem sentido, como se não valesse a pena ler, colecionar coisas ou se importar com o que acontece nas notícias. Tudo parece fútil. Ainda assim, fútil é melhor do que nada. No último turno, ele te pergunta: então, como você se sente em relação a isso? Você responde o mesmo de sempre. Você não sabe e está com medo. Pode não dar certo, mas ao menos você não morrerá sozinho. Sua esposa estará te olhando pelo vidro ao fechar os olhos pela última vez. Na última visita, ela disse que nunca conheceu outro homem, mas deixou você achar que sim para evitar sua culpa. Ela disse que estava bem sozinha. É difícil explicar a importância de ter alguém que veja além de ser só um cara que matou alguém. Você tem exatamente 18 dias de vida restantes. 3 desses dias serão passados na Casa da Morte. É uma atmosfera sombria novamente. Mas dessa vez, é você quem está partindo. Foi uma semana agitada. Um assassino em série, 3 celas abaixo, acabou de ser diagnosticado com câncer de pulmão em estágio 4. Drama no corredor da morte. Agora ele enfrenta 2 mortes disputando, mas ambas farão de tudo para mantê-lo vivo. Morte. Sem insetos, baratas, aranhas, ratos, nem televisão. Mas os agentes trouxeram uma para você ver fora das grades. Toda manhã, você é despido, algemado, acorrentado e toma banho sob vigilância de uma agente. Isso é novidade, mas uma humilhação. E tão tarde no jogo, uma enfermeira traz a medicação, verifica se você engole, tudo certo? Controlam pressão, pulso e pesam você 2 vezes ao dia para evitar que desmaie e prejudique o evento principal. Diretor, psicólogo e médico sempre perguntam: como você se sente? Está tudo bem? Autoridades, políticos estaduais e mídia te tratam como animal exótico na feira mundial. Ninguém gosta. Aliás, policiais, diretor e funcionários mostram no rosto que não gostam de ver alguém prestes a morrer. Chega o último dia, mais revistas de segurança pela manhã, café da manhã normal e 1 hora com o conselheiro espiritual, que aprovou sua teoria sobre o universo e o eterno retorno. Ele segura sua mão e diz que há protestos fora da prisão. Ele não fala sobre Deus, só diz que ele estará com você quando chegar a hora e promete que não sentirá dor. Como ele sabe, ele aperta mais forte e repete: vou estar ao seu lado sempre. Você chorou. Eu não quero morrer. Você admite isso pela primeira vez desde que foi condenado, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Não fique assim diante da sua família. Ele é o último humano que poderá tocar, o último calor que sentirá. É estranho, mas é uma boa sensação. Todas as suas despedidas já foram enviadas por carta, mas você ainda tem uma última ligação para fazer. Você tem temido esse dia por décadas. Sem lágrimas, sem explosões. Você diz a si mesmo que os ama e que vai amá-los para sempre. Você diz isso com o telefone pesado em suas mãos. Tchau, pai, diz seu filho adulto. Agora entende por que dizem que corações se partem. O seu acabou de se partir. 15 horas, nova revista íntima, banho e troca para macacão azul claro. 16 horas, jantar. O cordeiro parece ótimo, mas por algum motivo você não tem apetite. Às 18h30, o diretor chega com 2 agentes para levar à sala de execução.
Uma maca está no centro de uma câmara de vidro selada. A equipe médica e funcionários da prisão iniciam o processo de prender você e conectar aos monitores. O diretor da prisão está ao lado do telefone na parede externa. Suspensão de última hora. Você nunca teve essa esperança e não será agora que terá. Atrás de uma janela de vidro, sua única testemunha entra, sua esposa. O restante, esposa da vítima, filhos, parentes e 3 policiais fardados. Depois, entram o conselheiro espiritual e a equipe médica. Alguns devem ser jornalistas, funcionários do Estado e cidadãos respeitáveis presentes para garantir que o Estado cumpra seu dever. Você tenta não focar na janela. Ainda não. Eles fecham a porta e verificam as vedações. Você está apavorado, nunca mais vai sonhar, pensar, querer, precisar, rir ou chorar. Agora você pode fazer sua última declaração, diz o diretor pelo alto-falante. Agora você olha para a janela. Eu amo minha esposa e meus filhos e sinto muito pelo dano que causei à minha vítima e à família dele. Espero que todos possam me perdoar. Roberto era o nome dele. A esposa da vítima balança a cabeça como quem diz: eu acredito em você. Você sente uma mistura de vergonha e esperança, né? Esperança porque existem pessoas boas no mundo, vergonha porque você feriu essas pessoas, diretor. Estamos prontos, diz um técnico. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. O carrasco acionará uma alavanca liberando cianeto em ácido sulfúrico. Isso vai produzir um gás de cianeto de hidrogênio que vai te matar. Falaram para respirar fundo e perder a consciência rápido, mas você não faz isso. Você resiste olhando para o teto enquanto olhos e pulmões ardem, dor e então um clarão. Sua esposa dá à luz, a dor da vida, o ciclo se fecha, você sufoca. É isso. Amor, medo, aceitação, calma, escuridão. Uma sentença de morte acaba com tudo em um momento, mas uma sentença de prisão perpétua significa reviver esse momento todos os dias. Veja como é uma sentença de prisão perpétua, do primeiro dia ao ano 40, para entender como o tempo vira castigo. Ou clique neste vídeo.